galera do Pod Esporte, chegamos na área com mais um episódio incrível. Estamos com ela, a Márcia do stand-up paddle, fotógrafa, bióloga. Após os comerciais, saberemos mais dela. Fala galera do Pod Esporte, é isso aí, estamos na área mais uma vez e hoje com ela, Márcia Tavares. Márcia, obrigado primeiramente por ter aceito o nosso convite. Márcia que é bióloga, é instrutora de stand-up, de canoa havaiana e várias outras atividades aí. Márcia, obrigado pela presença e se apresenta aí para a galera que não te conhece. E o Pod Esporte nada mais é do que um canal que quer dar voz aos esportistas da nossa região. Então, Márcia, seja muito bem-vinda e se apresenta aí para a galera. Muito obrigada. Olá, pessoal do Pod Esporte. Obrigada pelo convite, pela iniciativa de dar voz aos esportistas em Araruama e na região, né? Então, a gente tem muito esporte bacana aqui e acontecem muitos movimentos que acabam ficando naquele nicho ali do esportista. E ter esse espaço onde agrega, onde divulgue, né, esses grupos é muito interessante. E eu espero que vocês gostem do que a gente vai conversar aqui hoje. Bacana, Márcia. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Márcia, fala um pouquinho aí, sabendo que você, além de toda a atividade esportista que você pratica, você também é bióloga, né? Fala um pouquinho aí sobre essa profissão aí. Então, na verdade, a biologia é a minha primeira profissão, né, a minha formação. Eu cresci aqui em Araruama, então aqui sempre com uma vocação muito para meio ambiente, né, muito de coisas da natureza. Então, em Araruama eu desenvolvi essa vocação de contato com a natureza, resolvi fazer biologia e trabalho com áreas naturais protegidas, parque, área de proteção ambiental já há 15 anos. Então, essa é a minha primeira profissão. Show de bola, Márcia. Fala um pouquinho agora dos esportes aí que você pratica, que você leva, né, o nome da cidade de Araruama aí, ó, fazendo as suas atividades, o seu esporte. Fala um pouquinho pra galera aí das atividades que você pratica aqui na nossa região. Então, com os esportes, eu tô muito conectada hoje à canoa havaiana, ao stand-up paddle, que é o SUP, e também não que seja um esporte, mas uma atividade que é o yoga, né? Então, quando eu comecei no SUP, meu primeiro esporte na água foi o stand-up. Então eu acumulava dois trabalhos, né? Esse que eu tô hoje, mais sala de aula. Então eu trabalhava demais, não tinha tempo para nada. E aí veio, né, burnout, essas coisas do excesso de trabalho, né, de estresse. E aí, eu em tratamento, a minha psicóloga falou assim, você precisa escolher uma coisa que te dê prazer. E aí eu falei, eu queria fazer alguma coisa na água e conheci o stand-up, isso em 2011. E aí eu caí nesse mundo de remada que é fascinante, me conectou mais à lagoa, né, que já é o que na minha profissão já tem muita conexão. Perfeito. E aí eu comecei a competir e gostei, então participei de uma primeira competição, aí fiquei em terceiro lugar, falei, que legal! E aí comecei a treinar e comecei a correr aí no Rio de Janeiro e cheguei até a competir fora do Rio. Então eu comecei muito forte com o stand-up paddle. Então, Márcia, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Estou olhando aqui na sua biografia, você tem 13 anos de SUP e você tem 9 de canoa havaiana, né? Além do seu trabalho, dá para conciliar os dois esportes? Porque a gente sabe que você tem uma terceira e uma quarta profissão, né? Dá para conciliar? Então, dá para conciliar, porque a prática de esporte, a prática da canoa havaiana, ou do stand-up, desde, né, de que era só um hobby, ela acontecia antes de ir para o trabalho, ou quando chegava no trabalho, ou no final de semana.
Então, eu cumpro minha carga horária de trabalho normalmente e a prática de esporte, ela ou era muito cedo, ou era no final do dia, ou era no final de semana. Entendi. E hoje continua a mesma coisa. Então, a gente acorda 4h40 da manhã. Nossa. E chega na água cedinho. A primeira remada é 6 horas da manhã. Então, a gente hoje, né, que eu voltei para Araruama já há alguns anos, então saio do trabalho, a gente rapidinho já consegue chegar na Lagoa, né? Não é igual o Rio de Janeiro que pega trânsito. Verdade. Então você sai do trabalho nessa época de verão, que o sol se põe mais tarde, então você ainda tem um tempão para ir para a água. E muitas vezes a gente vai para a água não tem sol, ou ainda não tem sol, ou já não tem sol. Não, também. perfeito. Eu vou agora um pouquinho além para depois a gente retroceder um pouquinho. Sua paixão pela fotografia. Conta um pouquinho pra gente a sua experiência, você tem alguma coisa que você prefere fotografar, ou que apareceu, tem aquele feeling, vou clicar ali para poder fazer um paisagismo bem bonito. Então, pela minha profissão, né, como bióloga, e a vocação mesmo para as coisas da natureza, então eu desenvolvi esse olhar para a fotografia da natureza. Né? Então começou lá na faculdade, a gente tinha muita aula na praia, né? E aí eu ganhei minha primeira câmera do meu irmão, e aí comecei, né? Sempre fotografando na época que ainda era filme, né? Que tinha que revelar a foto. Então já tinha ali aquela câmera e fazia minhas fotos da natureza, depois veio a fotografia digital. Então eu continuo hoje com foco em fotografia de natureza. E acaba que tudo se conecta, né? Porque tanto no meu trabalho, no trabalho como bióloga, eu acabo tendo muita foto de animais aqui da região, de paisagens, e quanto nas remadas, eu também acabo sendo um diferencial, né? Que é o meu olhar para a fotografia. Então, no esporte, eu uso muito a fotografia. Perfeito. Bacana, legal. Como você falou, né? Uma conexão, acaba agregando praticamente tudo ali. Agora me conta um pouquinho aí, como é que você ingressou no stand-up paddle e assim, quem é a sua referência? A pessoa que, poxa, geralmente a gente tem um mestre, aquele cara, a pessoa que começa nos incentivando, né? Como é que você começou aí? Quem é a sua referência aí no stand-up? Então, quando eu comecei, na verdade, aqui ainda não tinha um movimento de stand-up. 13 anos, né? Eu comecei na época que a Lagoa estava ainda com a qualidade muito ruim, água muito escura. Certo. Então, assim, quando eu chamava alguém, né, minhas amigas, não vou não. Né? Existia preconceito, né? Existia por ser Lagoa, as pessoas queriam muito essa coisa de surf, mar, né? Então, quando eu comecei, eu procurei a Bessa, onde que eu vou aprender, né? Por onde começar. Exatamente. E aí eu descobri que tinha lá na Upwind, em Praia Seca. Né? Aí eu fui lá, fiz o curso, né? Quem foi meu instrutor lá foi o Juninho, que trabalha lá na Upwind até hoje. Então eu fiz, aí dali eu fiquei alugando a prancha deles, comprei minha prancha. Então, assim, aqui eu não tinha muita referência para isso. E aí acabou que nisso eu reencontrei Márcio, que era alguém que eu já conhecia, né, de sempre da cidade, que era quem estava mais à frente no stand-up. Então acabou que no começo, quem me dava muita dica, assim, era ele. Porque realmente éramos as únicas pessoas aqui que iniciou esse movimento. Bacana. Mandar um abraço pro Márcio aí que esteve aqui com a gente, né? Isso aí, Márcio. Tamo junto, meu amigo. Fala um pouquinho agora pra gente como é que é uma competição de stand-up, Pedro. Como é que funciona? Existem categorias? Como é que tem quilometragem? Explica um pouquinho pra gente, a galera que é leigo, que não conhece ainda o esporte. Como é que funciona uma competição de stand-up? Então, o stand-up ele tem categorias e ele tem tipos diferentes de prancha. A gente tem as pranchas que são as races, que são pranchas com uma hidrodinâmica mais agressiva, são pranchas mais instáveis, mais estreitas, e elas então andam mais, né? Elas têm uma maior velocidade, mas elas também precisam de uma habilidade maior do remador. E tem a categoria que é mais que está abaixo da race, que são as fan races, que
que são pranchas mais estáveis. Então, como funciona a competição? A competição é quem faz o percurso no menor tempo. Perfeito. Então, aí tem 3, 6 quilômetros, 15 quilômetros, eu fiz prova de 30 quilômetros. Então, cada prova tem a sua distância, né, estabelecida. Existe Perfeito. também uma divisão por idade, então tem até 40, e tem de 40 a 60, e tem de 60 para cima, então existe um pouco essa divisão por idade. E houve, depois de um tempo, uma profissionalização maior do SUP, né, do stand-up. Então, existe hoje, nas principais competições que ainda existem no Brasil, a prova técnica. Então, tem prova em onda, tem prova que exige um percurso mais desafiador do que as provas de distância. Bacana. E tem também o stand-up surfando, né? Tem o Wave, é o SUP Wave. Ah, bacana. E me diz um pouquinho, como é que começou a história do stand-up, né? Porque acho que, se eu não me engano, deve ter vindo do surf, né? Porque você pode contar um pouquinho da história aí de como surgiu aí o stand-up, como é que então, foi? assim, pelo que eu já vi, né, já Sim. li, não existe uma fonte exata de como surgiu. Mas os relatos, assim, né, o que falam que no Havaí, quando não tinha onda, o pessoal procurava algum jeito de estar conectado com o mar. Então, eles começaram a buscar uma forma de remar em pé. E eu não lembro qual era o país, eu não lembro se era no Peru, tem algum país na América do Sul que eles têm uma prancha também feita de palha, eu não vou lembrar o nome dela. Eu acho, se eu não me engano, é no Peru. Uma grandona de palha. Desse, E aí o pessoal também tinha essa prática. Então o esporte, o que dizem é que veio disso. Quando não tinha onda, a galera começou a adaptar alguma forma de estar na água de outro jeito. Perfeito. Márcia, eu vou te fazer 2 perguntas aqui. A primeira é voltada à sua prática de esporte. Você disputa competições só no Rio de Janeiro ou a nível Brasil? Então, hoje eu não participo mais das competições de stand-up. Então, teve... Porque assim, quando eu comecei no stand-up, eu comecei como uma prática terapêutica, né? Por recomendação de médico, que eu precisava de algo que me desestressasse. Então, quando eu fui para o stand-up, eu remava sozinha aqui, porque a gente não tinha outras pessoas usando a lagoa, eu botava minha câmera numa bolsa protegida, né? Botava minha câmera numa bolsa, minha água, alguma coisa para comer, ia para a lagoa e ficava lá tirando foto de bicho, tanto que eu tenho muita foto de ave migratória, que eu ia muito para lugares que ninguém vai, né? Então eu comecei no SUP com essa conexão mais de relaxar. Depois eu caí dentro desse mundo de competição. Então, quando você vai para competição, você já muda seu foco. Você vai para ali com GPS, né, para poder acompanhar tempo, distância. Sim. Aí você vai para academia treinar para melhorar o condicionamento físico, vai suplementar. Aí já vai para um personal trainer. Então entra num outro nível. Então eu fiquei bastante tempo, né, competindo. Sim. Assim. Houve uma outra fase da vida que eu entrei para o mestrado. Então, assim, foi uma época que eu já não consegui me dedicar ao treino. E aí eu falei, não, eu vou resgatar a minha conexão mais do stand-up como uma prática de relaxamento, né? Então, aí foi nessa época que eu parei com as competições de stand-up. Perfeito, perfeito. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu pulei aqui e vou fazer uma que é o seguinte. Você tem uma escola também de kitesurf, né? Não, de canoa havaiana. Canoa havaiana? Ah, tá, porque mandaram para mim aqui que era kitesurf. Né? Então vou voltar à pergunta que eu ia te fazer então. Você coordena um projeto junto com a Renata Babo, né? Isso. Só de mulheres, né? Isso. O Sou Delas. Isso. Conta um pouquinho pra gente esse projeto seu aí maravilhoso aí, só voltado pra mulherada aí. Esse projeto é muito, muito bacana. Então, assim, dessa experiência que eu tive do esporte na água como uma prática terapêutica, como algo que me ajudou a superar o burnout, superar a síndrome do pânico, eu falei, bom, isso aqui é uma prática boa para a vida, né? Isso que ajuda muito.
Nisso, anos depois, eu reencontrei Renata, que eu já conhecia há muito tempo, e Renata também vivendo um processo pessoal, né, dela. Ela me ligou, ela estava na Bahia, num retiro assim, Marcinha, estou voltando para Araruama, eu quero aprender a remar de stand-up. Então vamos lá. Então ela chegou, isso uma outra amiga nossa também. Então o que a gente viu assim em conversas? Poxa, o stand-up, estar na água é uma ferramenta terapêutica e está fazendo muito bem para mulheres, né? E uma num processo de divórcio, outra num processo de luto, outra num processo de depressão, assim, né? E aí teve um momento que a gente falou assim, poxa, vamos organizar isso e levar isso para outras pessoas. Por quê? Quando a mídia fala de uma mulher em cima de uma prancha de surf, ou quando a mídia fala de uma mulher praticando yoga, como no caso da Renata, que ela é instrutora de yoga, a mídia vende uma imagem, ela vende um biotipo e uma idade. Então você vê em cima de uma prancha uma garota nova, magra, com uma determinada cor de pele, uma determinada cor de cabelo. Então você tem um padrão de uma menina surfista que é vendido. Uhum. Você tem um padrão de uma praticante de yoga que as revistas, né, que hoje a rede social vende. E a gente se juntou justamente para falar assim, não precisa de padrão para viver o benefício do SUP, da canoa, do yoga. A mulher, ela pode ter qualquer idade, qualquer classe social, qualquer biotipo, que a conexão que ela vai ter, a felicidade que ela vai ter de estar ali, o benefício vai ser o mesmo. Então vamos fazer um projeto inclusivo nesse sentido de falar, gente, não precisa ser novinha e magrinha para estar em cima de uma prancha de surf. Porque muitas mulheres de 60 anos, acima do peso, olhavam assim e falavam assim, é tão legal, mas eu não vou conseguir. Existe um preconceito, né? E o nosso projeto, ele existe para justamente falar assim, não, a gente já vai fazer, a gente tem 4 anos de projeto. Não tem uma mulher que não tenha conseguido remar, porque é isso, todas as mulheres conseguem remar. Que legal, Monique, parabéns. Monique, e o projeto não é só o stand-up, né? Vocês fazem trilha, né? Você yoga, vocês fazem um pouco de cada coisa, né? Ou seja, é bem eclético, né? Então a gente junta um pouco, né, do que é a minha praia, que é a praia da Renata, né? E a ideia é que as mulheres conheçam ferramentas de bem-estar que estão ao alcance delas. Então é isso, assim, a mulher, poxa, eu queria surfar, mas eu preciso ir para Saquarema, Cabo Frio, Búzios, mas ela pode remar de stand-up que está aqui quando sair do trabalho, né? Eu queria tanto fazer uma trilha, mas eu não posso viajar para outro estado para poder fazer uma trilha. Não, cara, a gente tem trilhas muito legais aqui perto, sabe? Então a nossa ideia é isso, nesse projeto, promover o bem-estar aqui, né? Então a gente não precisa levar para outro lugar, fazer uma viagem, não. Tá tudo aqui pertinho da gente, ou em Araruama, ou nas cidades do entorno, e para qualquer idade, qualquer biotipo. Que legal. Assim, muito bacana. E você falando aí desse projeto, já aproveitar o engate aí, onde que é o projeto, o contato, as pessoas que querem conhecer esse projeto aí, que até eu já fiquei curioso aí. Fala um pouquinho para a galera do Pod Esporte aí, da nossa audiência aí. Então, a gente tem uma página no Instagram, que é @soudelassup_yoga. Então, a gente, né, começou com stand-up, com yoga, sup yoga. E lá que tem os nossos contatos, a gente anuncia quando tem os encontros. A gente vai ter um próximo encontro domingo. Então, a gente se reúne, às vezes, uma vez por mês ou a cada 2 meses. E as informações são passadas lá no Instagram e num grupo. Então, a gente, através do Instagram, quem tem interesse, se conecta com a gente faz um grupo ali no WhatsApp e a gente segue contato. E ao longo desses 4 anos, a gente já tem uma rede de amizades. Bacana. A gente tem toda uma história de pessoas que falam assim, não, gente, isso aqui mudou minha vida, sabe? É bem legal. Muito legal. E onde fica o Ruá Laguna? Fala pra galera aí que é um lugar muito bacana. Já passei por ali várias vezes ali. Lindo lugar. Fala aí pra galera do Pod Esporte onde que fica lá. O Ruá Laguna, ele tá aí na praia da Pontinha do Outeiro, que é depois da Praia do Hospício, antes da Praia do Areal. Quando a gente fala em Pontinha, o pessoal pensa só aqui na... Exatamente. Não, a gente tem a Pontinha dali
e tem a pontinha do outeiro, que é ali no areal. Onde tem as competições de kite, né? Onde tem as competições de kite. Perfeito. Então, ali no Ruá é onde tem a escola de canoa havaiana. Às vezes, a gente faz atividades do Sol delas saindo dali de canoa. Então, quando é de canoa, a gente sai de lá do Ruá. Muito bom. Márcia, agora fala um pouquinho, voltando aqui ao stand-up, como foi essa experiência incrível que você teve de remar lá no Pantanal, né? 30 e poucos quilômetros lá remando no Pantanal. Eu tenho certeza que foi uma experiência assim maravilhosa. Então conta um pouquinho pra gente aí como é que foi estar no Pantanal e já praticando, né, o stand-up paddle lá com a natureza. Foi uma experiência realmente inesquecível, né? Então, para uma bióloga, né, eu não conhecia o Pantanal, que é um dos biomas que a gente tem no nosso país, né? Então, eu falei, gente, eu vou pro Pantanal e o Pantanal remando lá no Rio Paraguai, né? Então, eu me preparei muito, eu treinei muito, porque os nossos campeonatos eram aqui de 6 quilômetros e lá foi com uma remada de 30 e poucos quilômetros, né? 32. Então, assim, foi um outro tipo de preparação, né? Eu tive que treinar distâncias longas, coisa que eu não fazia antes. Então, assim, teve essa preparação e toda uma logística de enviar a prancha por caminhão, né? Então, um caminhão específico que sai do Rio de Janeiro e passando em outros lugares para levar as pranchas dos competidores. Então, toda uma logística diferente, né? E estar lá foi fantástico, o lugar é incrível, de Jacaré Aberto. Teve algum perrenguezinho? Conta pra gente aí, cara. Então, não teve, assim, tava muito calor, foi em Corumbá, então era muito assim, era um calor insuportável. E aí, teve um médico que foi fazer o briefing técnico, né? Perfeito. E o médico falou assim, olha, cuidado, tá calor, tem muita gente desidratando e tudo mais. E a gente estava ali com atletas, eram os melhores atletas de stand-up do Brasil, assim, né? Então o pessoal que já estava lá no ranking do brasileiro. E eu falei, gente, eu não vou entrar nessa, porque eu não sou atleta de ponta, apesar de eu ir muito bem regionalmente, Sim. né? E eu tô aqui e eu quero olhar esse rio inteiro. Eu não vou, a gente fala quebrar, eu não vou quebrar. Então eu fui remando no talento, que a gente fala, né? Então eu falei assim, eu fui curtindo a minha remada. Eu falei, pô, eu sou biólogo, tô remando com um canal. Eu não vou sair daqui num barco de resgate, curtir a vibe, né? Fui, e assim, tiveram 18 atletas que quebraram, que não completaram a prova, por causa do calor, estava muito quente. Então, assim, eu me hidratei no caminho, teve hora que estava muito calor, eu peguei a água, joguei água em cima, mas a minha meta ali foi concluir e consegui concluir bem. Foi bem legal. Bacana, bacana. E qual o maior desafio aí que você sentiu nessa competição aí, que era uma competição de longa distância, né? Você ter remar 34 quilômetros, é quase eu sei daqui de Araruama até Cabo Frio, remando, né? Então é bem desafiador. A gente que já andou de bicicleta aí sabe um pouquinho da distância. 30 e poucos quilômetros. Então, o maior desafio dessa competição, sem dúvida, foi o calor, porque era um calor realmente extremo, muito seco, né? Diferente daqui, que é mais úmido e tudo mais. Então, assim, estava um calor muito, muito intenso, apesar de até a água aberta, mas, enfim, era um calor muito, muito intenso. E aí, uma coisa até interessante de falar, o desafio da mulher no esporte. Eu estava assim, o que a gente recomenda, assim, numa prova que a gente sabe que vai ter calor? Tu vai botar uma roupa branca, não tem uniforme, né, no caso, individual. Então, tu bota lá uma roupa branca para refletir melhor o calor. Você vai ficar ali 3 horas, né, numa prova. Então, não vai botar uma roupa escura, né? Perfeito. Por uma prova tão longa, tão quente. E aí, gente, mulher é aquilo. Eu tava no barco que levou a gente rio acima para descer o rio. E minha menstruação veio. Eita! Então, assim, é o desafio. E é bom, assim, eu falo isso numa boa. Claro, natural. Por quê? Porque, assim, gente, mulher, a gente tem muito essa questão no esporte. Sim. As mulheres esportistas de ponta, elas interferem no ciclo hormonal delas, porque imagina, a mulher tem a prova do ano dela
E ela não pode correr o risco de, naquele dia, os hormônios dela atrasarem, adiantarem e acabar com o ano de competição dela. Então, uma atleta de ponta, ela não vai ter a possibilidade de passar por isso numa prova. A gente que não é uma atleta de ponta, né? Um atleta amador, que não vai entrar nesse nível de influência no seu ciclo e tudo mais, então a gente está sujeito a isso. Perfeito. E é isso assim, e são coisas que quando a gente vê, né, e é importante a gente falar disso, porque a atleta mulher, ela não é igual uma atleta homem. A gente tem todo uma oscilação ao longo de um mês, ao longo de um ano, e pode acontecer coisas como essa. E na hora eu só lembrava do jacaré. Assim, eu não caio de cima dessa prancha de jeito nenhum. Eu não caio aqui, eu vou ficar em cima dessa prancha aqui, não entro nesse rio de jeito nenhum. E foi, não caí, passei de boa, enfim. É uma prova que a gente, quando isso acontece, né, a gente fica um pouco mais desgastada, mais cansada, né? Então o organismo da gente não fica o mesmo, mas... Só uma curiosidade, Márcia. No rio, correnteza era forte ou era mais tranquilo do que no mar? Na lagoa a gente sabe que nem tanto, é mais a influência do vento, né? Mais correnteza tinha lá? Como é que... Tinha bastante correnteza. Então a gente foi rio acima, né? Então a gente foi no navio da Marinha, a Marinha levou a gente rio acima. Então a gente saiu ainda escuro, ainda de noite, deixou a gente lá em cima e a gente vinha descendo o rio, que é bom. E assim, o que é importante para quem pratica um esporte na natureza, um esporte na água? Você vai para um lugar que você não conhece, eu falo isso para os alunos até hoje, assim, procura um pescador, conversa com alguém local, procura saber quais são os riscos, quais são as dicas. Então eu cheguei lá, eu fiz isso. Claro, então eu tava com medo de jacaré, né? Aí eu procurei um pescador e ele falou assim, não, minha filha, ó, aqui você tem 2 perigos dentro do rio. As ariranhas, que ele falou, elas se juntam e atacam em bando, assim. Né? Muito territorialista. Falou enxame de abelha, então acontece muito também. Então ele disse que já teve casos assim, né, de problemão por causa do enxame de abelha. E aí eu perguntei para ele, tá, eu vou descer o rio, o que o senhor me recomenda? Aí tem uns montes de vegetação que eles grudam um no outro, eles descem o rio tudo grudado, tipo assim. arbustos, né? Fica tipo uma ilha de mato, assim, sabe? É gigoga que fala, né? Lá não é gigoga não, mas é tipo essa... Tipo uma gigoga. Tem um nome lá que eu não vou lembrar. Aí ele falou assim, ó, tu procura aí por onde elas estão indo. Por quê? Porque é a correnteza que vai te ajudar, porque eu tava descendo o rio. Então ele me deu esse bizu e aí eu fui nessa dica dele. Então eu usei, no caso, a correnteza ao meu favor. Eu vou emendar essa pergunta aí, porque eu, por curiosidade, hoje passando na rede social, e eu vi uma situação que teve na Pororoca um surfista brasileiro e um surfista australiano. Você já tentou fazer stand-up na Pororoca? Não. É desafiador, né? Eu imagino que sim. Eu nem sei. Eu imagino que já tenha tido. Eu sei que Canoa Havaiana teve um pessoal que foi remar, foi remar de canoa na Pororoca. É uma coisa linda, né? O rio e o mar ali é uma coisa linda, né? De stand-up, talvez nesse pessoal que tem ido de canoa tenha ido alguém de stand-up também, eu não me lembro. Mas deve ser também uma experiência fantástica. E outra coisa, até te parabenizar também, porque foram poucas mulheres que já vieram até aqui e você tocou nesse assunto, né? Sobre o ciclo da mulher, né? A gente acompanha, às vezes, um voleibol, as meninas têm que tomar algum remédio para poder interromper, para poder jogar. A Olimpíada agora, a Fabizinha que aposentou, ela estava contando sobre isso mesmo que você estava falando, que às vezes na final, na Olímpica, aí 3, 4 meninas estavam naquele ciclo, teve que tomar injeção ali para poder... Cara, isso é muito, muito gratificante você falar isso pra gente, entendeu? Parabéns. Obrigada. Porque é isso, a mulher normal, né, como eu falei, né, que não é atleta de ponta, ela tá sujeita a acontecer isso. E estava lá, 30 quilômetros acima do rio, no barco, vai fazer o quê? Vamos embora.
eu tô aqui, vou agora só... Muito legal. Parabéns, Márcia, parabéns por você, assim, expor uma situação dessa que é normal do uma atleta, não uma atleta de ponta, como você falou, a nível profissional, que ela consegue mesclar esse ciclo dela, né? E agora me diz uma coisa, Márcia, qual, assim, a dica que você dá para uma pessoa que quer começar hoje no stand-up, quer começar hoje aí, para a gente já chegar na nossa reta final aí, qual a dica que você pode dar para a pessoa? Cara, quero começar. Aquilo que você falou, não tem preconceito primeiramente, né? Não se olhar e achar que eu não consigo, já é a primeira derrota. Então, o que você pode falar para essa galera, Márcia? Então, a primeira dica que eu dou é procurar um instrutor. Perfeito. Porque existe tamanhos de prancha, existe modelos de prancha que são para cada pessoa. Às vezes a pessoa acha que prancha de stand-up é tudo igual e vai subir numa prancha que não é um modelo adequado ela, né? E aí ela vai se frustrar, mas na verdade ela estava com a ferramenta errada. Que bacana. Então, assim, essa é uma primeira coisa. Procura uma escola, procura um instrutor, aprenda as dicas de segurança, porque a Lagoa de Araruama, ela tem desafios muito grandes, ela tem riscos muito grandes. Então, a pessoa acha que subir numa prancha é sempre muito tranquilo. Não, nem sempre. A gente está lidando com a natureza, né? Então, é isso. Indico todo mundo, é um esporte fantástico, de muita conexão com a natureza. É um esporte que traz muito benefício para o corpo. Então, não só para membros superiores, mas abdômen, perna. Então, é um esporte que trabalha muito a mente corpo, também, né? Principalmente, né? Muito essa parte, né, de você se desestressar, ficar com a mente ali naquilo que você está fazendo. Se conectar com a natureza, né, Márcia? Exatamente. Bacana. Então, é isso. A dica que eu dou procure um instrutor, porque através do instrutor você vai usar a ferramenta certa, vai aprender as técnicas certas com segurança e aí daí pra frente é só se encantar e curtir a lagoa, que ela tá linda. Bacana demais. Márcia, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito, né, o nosso convite. E mais uma vez, deixa suas redes sociais, deixa a tua dica aí pra galera aí, a galera que quer te seguir, teu telefone, se quiser. Para a galera que quer procurar aí, que quer começar no stand-up, nos outros esportes aí que você também pratica. Então, o Instagram do nosso clube é @ruah, com H, RUAH, Ruah Laguna. E do projeto é @soudelassup-yoga. Então, pode fazer contato lá com a gente. E o telefone de contato também. E o telefone, DDD 22 998268537. Tá vendo aí, galera? Vai lá, segue, compartilha, liga pra ela, vai fazer um esporte diferente, de cara com a natureza ali, ó. Imagina você lá, deitado em casa, no sofá, espojado. Não, levanta, pega uma prancha, vai lá dar uma remada. Valeu? Esporte é vida. Siga o Pod Esporte na rede social, valeu? Forte abraço. Marcinha, muito obrigado pela presença. Ficamos felizes por você passar a sua experiência pra gente, tá? Breve, você vai estar retornando aqui para contar pra gente mais a sua experiência, tá bom? Muito obrigada, beijão no coração, fica com Deus. Valeu, Marcinha, seja muito bem-vinda. Aproveitar, galera, que a lagoa tá linda, então procura a Márcia lá, vai fazer o esporte, atividade física. E você que é atleta da nossa região, que quer dar voz ao teu esporte, procura a gente, manda uma mensagem, manda um direct, compartilha lá nas nossas redes sociais e vamos pra cima. Tamo junto, time. Valeu. Força! Valeu!